Você sente culpa? Tenho certeza que sim, porque todos nós temos. Será que a gente deve ficar se culpando o tempo todo de coisas que a gente acha que não fez certo? Eu vou falar hoje um pouco sobre alguns aspectos da culpa. O que você costuma fazer com essa culpa que você sente, então? Nós sentimos culpa quando nós erramos. Normalmente é o primeiro aspecto da culpa. E o que a gente faz quando a gente erra? A gente pode o tempo todo ficar se martirizando porque errou, e daí a gente fica paralisado naquele sofrimento, naquela autopunição. E será que isso leva a gente para algum lugar? Nós precisamos, em primeira ordem, entender que nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos falíveis e estamos neste mundo e nesta vida com um objetivo, ao meu ver, que é o principal, de evoluir. Para que serve a culpa? A culpa serve para nos ensinar que a gente ou agiu ou está tomando um caminho que não está mais adequado para a gente. Neste momento é importante que você olhe o que aconteceu e avalie como é que você pode melhorar isso. Nesse aspecto, a culpa pode ser muito positiva, porque ela está fazendo você amadurecer, crescer e principalmente observar se os caminhos que você está escolhendo na tua vida são positivos ou não. Quando nós fomos criados, por Deus ou por uma força maior, como você quiser entender, é bem claro para nós que Deus não nos criou perfeitos. Então eu acho que essa ideia de tentar ser perfeito o tempo todo é uma das coisas que nos pesa muito. E normalmente isso vem muito das religiões ou da própria família, que ela traz uma rigidez que se não for exatamente daquele jeito, tá tudo errado, e daí eu me sinto uma pessoa não merecedora ou inadequada. E às vezes tem pessoas que passam a vida sem se sentirem bem, felizes ou fazendo coisas que gostam por conta de sentirem que elas não merecem as coisas boas que a vida está oferecendo. Às vezes a situação boa está até na frente dela e ela nem consegue usufruir porque ela acha que ela não merece aquilo. Então essa culpa que te deixa neste lugar de se sentir não merecedor ou errado não é uma culpa positiva. Reavalie, faça um trabalho profundo de autoconhecimento para ver da onde essas crenças de não se perdoar, de não ser generoso com você estão vindo. O segundo aspecto da culpa é que se você ficar neste lugar, como eu já acabei de falar, ela é a contramão da evolução, porque eu fico paralisado absolutamente naquele lugar por achar que se eu errei não tem mais jeito. A coisa do pecado traz muito isso. E não é como as religiões trazem, mas é como nós sentimos. Ai não, eu pequei, eu errei, não tem salvação para mim. Perceba, como é que você pode evoluir se você não errar? Quando uma criança começa a andar, quantas vezes ela cai até que ela ande firme e tranquilamente? Aí a gente vai ver essa criança mais velha, a gente não pensa em todo o processo que ela fez para começar a andar. Em todos os aspectos da nossa vida, é muito importante perceber que não somos imperfeitos e que para conseguirmos muitas coisas, a gente vai errar e acertar, até que a gente fique craque em alguma coisa que a gente faz. Isso diz respeito a coisas mais concretas como a coisas abstratas. Nos relacionamentos nós aprendemos o tempo todo, muito claramente, que não somos perfeitos e que muitas vezes erramos, e assim olhar aquilo que nós erramos para poder melhorar e fazer acordos e concessões é fundamental para que eu possa crescer nos relacionamentos. Claro que a contrapartida tem que ser a mesma, mas, em primeiro lugar, dentro do relacionamento também precisamos entender que nós não somos perfeitos. O caminho mais importante aqui é entender primeiro que o relacionamento dos nossos pais não foi perfeito. Foi o que eles puderam ser. E nós também vamos caminhar na nossa evolução para ser o melhor que a gente consegue ser. Um terceiro aspecto
também na culpa relacionado aos relacionamentos com as pessoas, é o quanto que você realmente é culpado. Às vezes eu estou me relacionando com narcisistas e eles ficam apontando e criticando o tempo todo coisas nossas que chega uma hora a vítima fica tão atrapalhada que ela não entendeu se ela fez alguma coisa errada mesmo ou não. Se você está neste caminho de que sente uma culpa, mas não sabe nem muito bem se você errou ou não, das duas uma, ou você se conhece muito pouco, ou você está sendo manipulado. Então é hora de ter atenção nesse tipo de relacionamento, porque ele precisa ser mudado. O outro que critica a gente o tempo todo, ele também é um ser humano e também é imperfeito. Precisa haver essa disposição a realmente admitir a minha imperfeição e muitas vezes quando eu erro e onde eu posso melhorar e onde o relacionamento pode melhorar. E a quarta culpa, ela é relacionada ao olhar sistêmico. São aquelas regras, valores que são trazidos pela nossa família, às vezes desde lá de trás, e que eu venho seguindo como uma lei de algo que está totalmente certo. Chamo aqui de boa consciência. Então, se eu sigo os padrões relacionados a tudo que a minha família achou que era correto, eu me sinto inocente. Esse inocente é que eu estou seguindo na trilha direitinha da minha família. Acontece que para evoluir, que é a palavra que eu estou usando tanto neste vídeo, eu preciso transgredir algumas coisas. Então vamos dizer, lá para trás, lá não sei quantas gerações atrás, era comum os maridos traírem as mulheres. Se a gente colocar isso numa relação atual, não faz o menor sentido mais. Mas pode ter pessoas que consideram aquilo normal porque elas estão seguindo o padrão das mulheres que vieram das famílias lá de trás, mesmo que isso esteja fazendo mal para elas. Então, como transgredir? Não é julgando o que aconteceu lá atrás, mas é honrando o que elas fizeram, o que foi possível naquela época, do jeito que era, mas vocês vão deixar com elas o que é delas para poder agora construir relações de uma forma bem diferente. Hoje isso é muito complicado, porque existem N modelos de relações. Só que assim, os padrões que a gente traz dos nossos sistemas, eles continuam os mesmos. Fazer esse processo de olhar sistemicamente, com honra, com respeito, para poder ficar só no nosso lugar, para poder ter autonomia no lugar de adulto e evoluir, é fundamental. As constelações nos permitem chegar neste lugar de adulto se a gente realmente estiver preparado e com disposição para isso. Nós chamamos de amor cego, que são essas lealdades que a gente tem também com os nossos ancestrais, mesmo muitas vezes nem sabendo que temos, né? Eu já trabalhei aqui com casos de um rapaz que mal conhecia o seu pai. E ele foi criado pela mãe, pelos avós, de um jeito assim, bem certinho, bem rígido. Ele se casou e numa determinada hora ele traiu a mulher. Ele se culpou demais por isso, porque vinha na contramão do que ele aprendeu. Só que no que nós abrimos uma constelação, o pai dele, que ele sabia vagamente a história, tinha um aspecto de sempre trair que estava relacionado com o sistema familiar dele. Então, vejam, esse homem mal conviveu com este pai, mas ele cegamente, para se vincular a esse pai inconscientemente, ele seguiu aquela mesma história do pai. Então, vejam, a gente precisa cuidar muito da nossa criança, a gente precisa olhar muito a história da nossa família, os valores e perceber que somos imperfeitos para poder se abrir para lidar com essa culpa. Quando ela vem, e é normal que ela venha e precisamos senti-la para que ela possa nos ensinar. Em alguns momentos, quando ela persiste em ficar lá, mande ela embora, fala, você não é bem-vinda aqui. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado para vocês o que é culpa e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que vão aproveitar.